Olá pessoal, eu sou a doutora Fabiana Arruda e estou aqui no projeto hoje, um dia bem especial, para continuar falando dos processos terapêuticos. Hoje tem uma pessoa, uma convidada de honra, que para mim é um Obrigado. prazer. Obrigado. Maria Luísa Egeia, psicóloga, psicoterapeuta, especializada em bioenergética, membro do Instituto Internacional de Bioenergética. E a gente vai fazer alguns vídeos hoje. E o primeiro, Malu, a gente vai falar da história da bioenergética. As pessoas não conhecem, ainda é infelizmente um tema pouco divulgado, um processo terapêutico pouco divulgado. E eu tenho a honra de te conhecer, de ser sua aluna, né? Obrigado. E gostaria que você contasse um pouquinho pra gente a história da bioenergética. Eu agradeço muito o convite. Também é uma honra estar aqui com você. É muito bom saber que os meus alunos estão aprendendo análise bioenergética e realmente gostando, né? Porque estão querendo até divulgar. Eu sou um pouco suspeita para falar de análise bioenergética, porque eu sou terapeuta há 50 anos. E nessa trajetória eu fiz muitas especializações. Mas dessas especializações, a que mais me tocou, e a única que eu vi realmente resultados assim, palpáveis, foi com a análise bioenergética. Como eu sou uma pessoa que gosto muito de resultados, eu comecei a usar a análise bioenergética cada vez mais e hoje praticamente 80% a 85% do meu trabalho é com a análise bioenergética. Acho que é uma técnica que pode ajudar qualquer pessoa em qualquer lugar. E o mais importante é que a pessoa pode aprender e ensinar um pouco para os seus familiares, para as pessoas de casa. É uma técnica maravilhosa, maravilhosa. Eu sou muito agradecida ao Dr. Alexander Lowen, que é o criador da análise bioenergética, por ele ter deixado para a gente uma técnica que, não só dentro do consultório, mas em qualquer lugar que a gente possa aplicá-la, ela dá um resultado impressionante, impressionante. Então, assim, a análise bioenergética nasceu do desejo do Dr. Alexander Lowen de trazer para as pessoas um jeito de tratar aquilo que incomodava, usando não só a cabeça, os pensamentos, mas também o corpo e os processos energéticos que estão no corpo, né? Assim, é uma técnica psicocorporal, a gente fala do que está incomodando, lida com as emoções o tempo todo, mas sempre levando o corpo junto, sempre. Sempre. Nós vivemos dentro do nosso corpo, então nosso corpo é a nossa casa. E é muito importante que a gente possa respeitá-lo, não só para ficar bonito, ir na academia, ter um monte de músculo e tal, não. De uma forma saudável, que ele possa realmente expressar o que ele sente. E sempre trazendo para a gente um estado equilibrado de emoções. Porque quando eu expresso o que eu sinto, eu me reequilibro, né? Então, essa técnica nasceu com o Dr. Alexander Lowen, junto com o Pierracos, eles eram dois amigos nos Estados Unidos, que resolveram montar essa técnica. Depois o Pierracos conhece a esposa dele, a Eva Pierracos, e se afasta um pouco, juntando a técnica um pouco mais da espiritualidade, que hoje é o Core Energéticos. E o Dr. Alexander Lowen segue a carreira dele sozinho, o caminho, sozinho, aperfeiçoando as técnicas, experimentando no próprio corpo, e deu para a gente esse presente, né? Então, o que é análise bioenergética? Assim, a análise bioenergética acredita, prega e prova, né, que nós temos sentimentos que se vocês quiserem chamar de emoções, tem uma briga entre essa história de sentimentos e emoções aí. Então eu vou falar os dois termos, depois eu explico qual é a briga que tem. Prega que os sentimentos e as emoções que nós temos dentro de nós é que vão determinar a qualidade de vida.
vão determinar como que nós vamos viver nossa vida. Lógico, tá, tem exceções, por exemplo, um acidente, uma coisa mais grave, né? Mas de um modo geral, e hoje a ciência está provando mais do que nunca isso. De um modo geral, dependendo do que a gente sente, é como a gente vai viver. E do que a gente faz com aquilo que a gente sente. Né? Então, assim, se eu tenho um sentimento e tenho que represá-lo, guardá-lo, eu, com o tempo, vou começar a sofrer uma pressão, porque isso está preso lá dentro. Digamos que eu tenho, assim, uma dor, uma tristeza, uma mágoa, né? Aquilo foi represado e fica segurado por muita energia em volta, forma um núcleo que é preso por muita energia. Então aquele núcleozinho fica pulsando, pulsando, pulsando. E eu gasto energia para segurar esse núcleo aí dentro. Uma energia que podia estar sendo usada para outra coisa. E com o tempo, eu aguento um tempo. Com o tempo, já não dá mais para aguentar. Então, essa pressão vai recair sobre o meu corpo, sobre a minha saúde física. E eu vou adoecer. Acho que antes de ontem eu li um artigo muito interessante, eu não me lembro agora o nome, falando que a medicina do futuro será exatamente essa. Os médicos vão olhar quais são os sentimentos da pessoa, quais são as emoções que ela vive e como ela expressa ou não expressa essas emoções. Então, através disso é que os médicos vão fazer o diagnóstico. Eu achei genial, porque realmente estão encontrando o caminho certo e mais curto para a gente chegar lá, antes da pessoa ter que se enfermar. Ou, se a pessoa já se enfermou, vão encontrar uma cura mais fácil. Por exemplo, uma pessoa que ficou com uma mágoa muito grande, pega uma mulher traída que amava o marido e infelizmente o casamento não deu certo, foi traída e tal, e se separa, o marido vai, se casa com outro e ela fica com aquela dor guardada, não compartilha com ninguém, é como se a vida tivesse terminado. Fatalmente, em um ano e meio, ela vai ter um câncer. Tem um câncer. E a medicina germânica, ou a nova medicina que já existe, né? Uma nova medicina, não essa que eu falei agora, mas a medicina germânica prova isso por A mais B. Que quando a gente sofre uma coisa desse tipo, a gente recebe uma facada, imediatamente o impulso vai para o cérebro determina onde é que vai se instalar o problema, no caso o câncer, né? É muito bonito tudo isso. Mas voltando, então assim, à medida que os médicos vão poder olhar primeiro a parte emocional do paciente, o que está acontecendo com ele, o que ele está vivendo ou viveu há pouco tempo, como ele viveu isso, como ele expressou ou não expressou, ele vai achar o caminho da doença. Eu achei isso fora de série, genial mesmo. Então, voltando um pouquinho, então, a bioenergética acredita que aquilo que nós vivemos e que fica preso dentro do nosso corpo é que vai determinar a nossa vida. Bom, é o seguinte, o que eu conheço é assim, o Dr. Lowen foi paciente do Reich, fez terapia com o Reich, e ele achava genial o Reich ver as couraças, e quebrando couraças, e ele se libertando das coisas. Ele ficou encantado com aquilo. Então ele disse um dia para o Reich, o Dr. Reich, o seguinte, eu quero ser terapeuta dessa técnica sua e eu quero ser rico e famoso. Aí o Reich falou para ele, então você tem que fazer medicina. Falou, tá bom, então eu vou fazer medicina. Foi para a Suíça para fazer o curso de medicina. Quando ele voltou, o Reich estava preso, porque os médicos, a Sociedade de Medicina da época, o Conselho de Medicina da época, havia processado o Reich por causa das caixas de orgone, que são umas caixas que ele fazia, que a pessoa pode recrutar e conseguir mais energia para si. Eram umas caixas que tinham, eu não sei explicar a parte elétrica, mas que tinham lá umas coisas que faziam com que a energia, a pessoa sentava lá dentro daquela caixinha e recobrava a própria energia. Então, melhorava a energia da pessoa. Houve um problema nessa ocasião aí por causa das caixas de orgone e o Reich foi processado.
E o Dr. Lohan volta da Suíça e encontra o Reich nessa situação. Foi quando ele se junta ao Perracos para criar a análise bioenergética. Vejam que eu estou falando análise bioenergética, né? Porque eu sei que bioenergética tem um monte de coisa que chama bioenergética. Tem uma técnicazinha lá, que eu não sei como que chama bioenergética, tem uma outra. A gente está falando de análise bioenergética. Por que análise bioenergética? Porque tem uma parte analítica. Tem uma parte analítica. Essa análise é corporal, né? Para que as pessoas comecem a entender. A análise bioenergética. Então, você analisa bioenergeticamente o corpo, é então, isso? sim, a gente analisa bioenergeticamente o corpo. Mas a gente, quando está fazendo essa análise, está levantando hipóteses, a gente está usando vários conceitos, até conceitos freudianos também. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando, por exemplo, a questão do Édipo, que é aquela fase que a criança vive, a menina amando o pai e o menino amando a mãe, que é a fase edipiana, esse conceito foi dado para nós pelo Freud. Então, se a gente tivesse que compor isso, teria que ser assim: Freud, Reich, Lohan. Ok, Né? seria essa sequência. Envolvido nessa tríade. Agora, claro, quando eu detecto uma questão como essa, quando um terapeuta de análise bioenergética detecta uma questão como essa, ele vai lidar bioenergeticamente falando. Ou seja, ele não vai ficar só conversando, falando. Ele vai trabalhar o corpo do paciente também para que o paciente possa resolver. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Eu fui terapeuta verbal muitos anos. E eu tinha uma questão séria, porque eu pensava, meu Deus do céu, esse paciente está vindo aqui há tanto tempo, as coisas não saem do lugar, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu conheci a análise bioenergética, eu vi o que estava errado, inclusive no meu processo. Eu fazia terapia e tudo, mas tinha coisas que eu não conseguia resolver. Quando eu conheço a análise bioenergética, e primeiro vou fazer terapia em análise bioenergética, primeiro eu fui, e vi como é que se soluciona os problemas, aí eu fui fazer a formação. Maria Luísa foi aluna de Alexander Lowen. Como que você chegou lá, Malu? Conta essa história pra gente. Então, no México eu estava acompanhando um paciente que a gente ia fazer o diagnóstico diferencial para saber se era no borderline ou não. E lá no hotel onde a gente estava tinha um pessoal do sul da Califórnia, que era o pessoal de análise bioenergética. Eu só soube depois. A gente começou a conversar, eu falei que era terapeuta também, me convidaram para um grupo, à tarde. Quer participar de um grupo? Falei, eu vou. Ok. Fui. E mudou minha vida. Quando eu saí de lá, eu pensei, achei. Achei o que eu queria. Como eu nunca na minha vida tinha pensado nisso. Voltei para São Paulo, fui procurar quem fazia esse trabalho e encontrei a doutora Miriam de Campos, que fazia terapia com o Lohan, nos Estados Unidos, e que estava querendo fazer essa formação, fazer o curso aqui no Brasil. Acho que ela já fazia lá, fazia aqui. Enfim, eu fui fazer terapia com ela. E assim, em 8 meses, eu mudei coisas que eu não tinha conseguido mudar em 15 anos. Assim, para mim, foi a prova que eu precisava. Então, hoje eu atendo meus pacientes com a certeza absoluta de que se eles não quiserem continuar, não quiserem mudar, ok, eles escolheram. Mas que está sendo dado a ele uma técnica e uma oportunidade maravilhosa, sem sombra de dúvida, está. Então, eu queria essa certeza, e essa certeza eu tive quando eu conheci a análise bioenergética. Para mim é muito curioso e é muito rico. Como é que foi essa experiência com o Lowen, de conhecê-lo? Bom, ele é maravilhoso, né? Maravilhoso, engraçadíssimo. Eu sou suspeita para falar, né? Meu grande mestre, eu amo muito Lohan até hoje, sou agradecida. Foi lindo, foi maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Ele não te dá. Ele fazia a sessão meio
com o cachorro dele lá do lado, não dava muita bola, muito assim, lógico, como um grande, né? Um grande artista, vamos chamar assim, não dava tanta bola assim pra gente, mas lidava, tratava você, mas não ficava em cima do paciente, fazendo, falava, agora deita aqui, respira, faz isso aqui. Aí, e quando você não queria, eu estava resistindo, ele falava, bom, você não quer então, tudo bem, então você pode tocar a tua vida. Se você quiser, você volta aqui, a gente faz, tá? Entendeu? Não era assim uma coisa de ficar meio que lambendo o paciente, pelo menos a experiência que eu tenho com ele foi essa. Ele não ficava insistindo com o paciente, ele mostrava o caminho e ajudava a pessoa a fazer. E né? deixava ela no tempo dela. Agora, o que eu tenho de mais vivo com ele, de mais impressionante, foi quando ele veio para o Brasil, em 89, acho. Nós fizemos um workshop no Guarujá. Nós todos, porque aí nesse meio tempo já tinha formação no Brasil, que a Miriam tinha montado. Então eu já estava em formação aqui no Brasil, e os meus colegas também. Então nós fomos todos para o Guarujá. E lá estávamos esperando o Dr. Loa para vir dar workshop. E ele estava demorando muito. E aí a gente ouvia lá umas pancadas, umas gritarias, umas coisas meio assim, né? Quando ele veio, ele batendo perna, eu já vou explicar para vocês o que é isso. Batendo perna, segundo tempo. batendo o bambu, e aí, ou a raquete. E aí ele veio, e aí o pessoal falou, ô, doutor Loa, nossa, a gente estava esperando o senhor fazia tempo. Ele falou, então, é assim, todo dia eu faço o STU é um banco que a gente tem, que o paciente põe acolchoado, o paciente põe as costas, se deita assim de costa para abrir o diafragma, respirar. Todo dia eu deito no STU e choro, todo dia eu deito na cama e bato perna e bato braço, e todo dia eu pego essa raquete aqui, bato na cama ou bato nas almofadas. Imagina a loucura aí, no hotel. Depois eu vou tomar banho, aí é hora do café. Agora estou aqui com vocês. A gente achou genial, porque ele tinha quase, acho que já tinha uns 80 anos, ou quase isso. Aquela vitalidade, aquele olho brilhando, e ele fazendo tudo direitinho. Aquilo que ele mandava a gente fazer, ele fazia todo dia. Aí alguém perguntou para ele, mas doutor Loa, mas o senhor chora todo dia? Ele falou, todos os dias. Por mim e por toda a humanidade. Nós temos motivos de sobra para chorar. Sim, foi incrível essa experiência com ele, foi incrível, 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 incrível. Então, assim, são coisas que a vida dá pra gente que a gente não esquece nunca mais, né? Nunca, e são essas coisas que a gente precisa compartilhar. Pois é, Porque o que ele fez, o que ele presenteou a gente é muito pouco falado. E dele, inclusivamente. Então, as pessoas que tiveram essa experiência que a senhora tem, são poucas. Então, falar dele, dar crédito a quem tem crédito, como ser humano. Pois é. Loen, você fez a formação com ele e depois você volta para o Brasil. E aí depois como que está organizado hoje? Como é que é essa organização da bioenergética no Brasil? É assim. Tem vários institutos que formam terapeutas em análise bioenergética. Esses institutos são vinculados ao Instituto Internacional, ao IBA, né? E as regras são as regras do IBA. Eles dizem o que pode, o que não pode e tal. Então, qual é a carga horária, quantos professores, quantos treinadores internacionais tem que ter por ano, quantos workshops, o que é exigido para o aluno tirar o diploma, quantos anos ele tem que fazer de curso, né? Ele faz uma monografia, ele tem que fazer tantas horas de terapia, tantas horas de supervisão. Isso está tudo certinho. E em várias cidades do Brasil nós temos institutos ou sociedades ou... Então, as pessoas que se interessarem, que quiserem conhecer mais, procurarem um psicoterapeuta, hoje a gente tem em vários locais no Brasil. Tem. São formações bem estruturadas para as pessoas que querem tanto fazer a formação quanto consultar com um terapeuta. Isso, exatamente. Pode procurar um instituto de análise bioenergética em uma das capitais. Assim, é aí que a pessoa vai para fazer esse curso e aprender essa técnica maravilhosa. E a gente conversando em um outro momento, você fez uma pontuação que eu achei bem interessante, que as pessoas precisam conhecer mais.
né? Que é um dos motivos que a gente está aqui, é isso. É a divulgação. Como você acha que essa divulgação tá hoje da bioenergética? Como que a gente consegue melhorar isso? Olha, você me fez uma pergunta difícil de responder, vou te falar por quê. Porque eu não participo de redes sociais e estou bastante focada na minha prática, né, no meu consultório. Não tenho tempo quase de nada, porque eu trabalho o dia inteirinho, tendo paciente de manhã até de noite, e adoro, né? Então, eu não sei bem como essa propaganda está, como essa divulgação está. Mas eu sei que muita gente, eu acho que faz me falam que fazem vídeos, fazem isso, fazem aquilo. E eu acho que tem muita gente capaz, fazendo coisas muito boas. Lógico que aí pelo meio algumas coisas são mais frágeis, são mais fracas, talvez não atinjam tanto o objetivo, talvez não ajudem tanto, ou não esclareçam tanto. Mas tem gente muito boa fazendo isso, né? Eu acho, não posso te dizer se eu acho que realmente está sendo passado para as pessoas tudo que poderia. Né? É por isso que quando você me pediu para falar da bioenergética, eu pensei assim, sabe, eu quero falar uma coisa simples, verdadeira e fácil de entender. Que as pessoas possam ter acesso direto, entender finalmente, né, o que é. Então, para encerrar esse primeiro capítulo aqui do processo histórico, né, a gente já percorreu o Reich, Loe, a sua formação, o como está a bioenergética aqui, para que as pessoas conheçam, saibam onde procurar, para quem quiser fazer formação também. Loe morreu. Como é que foi para você essa perda? Ai, terrível, terrível. Embora ele estivesse longe, né, porque eu estava lá e a gente cá, mas ele era um homem que não podia morrer, não. Não podia morrer, mas ele deixou um legado que, olha, eu sou muito agradecida a ele, muito agradecida, muito, muito, porque ele salvou a minha vida e a vida de muitas pessoas. Muitos pacientes que fizeram terapia comigo, só posso falar da minha experiência, né, se salvaram através da bioenergética. Se pudesse dizer algo a Loe hoje, o que diria? Hoje, com toda a história, com todo o trajeto, se ele estivesse ali na sua frente, você olharia para ele e diria o quê? Meu mestre querido, não tem palavras que possam justificar ou abranger o que eu quero dizer. Muito obrigada, de coração. Foi um dos maiores presentes que eu recebi em toda a minha vida. Foi conhecer a análise bioenergética e me tornar terapeuta nessa linha. Porque eu vejo as pessoas chegarem acabadas, não vendo solução, não vendo saída para nada, como se a vida estivesse acabando, tomando remédio de monte, não sei há quantos anos, e de repente, não mais que de repente, a vida começa a renascer, aparecer. Lógico, tem momentos muito difíceis, todos nós temos, tem que atravessar alguns pedaços difíceis. Mas, de repente, você vê a pessoa renascendo, ressurgindo, feliz. Não, e você chega num ponto que você vê que a pessoa, ok, está viva, está com tudo funcionando bem. É hora de ter alta, vai embora ser feliz. É maravilhoso. É maravilhoso. Não tem palavras para falar. Pessoal, curta, compartilhe, deixe seu like aí para que a gente possa estar produzindo mais vídeos, mais conteúdos. E agora tem outro vídeo. Tchau, tchau.